Olá, passando para compartilhar mais um devocional e também as bênçãos do Senhor nas nossas vidas dia após dia, né? Só de nós acordarmos ao amanhecer já é mais uma bênção do Senhor, é um presente de Deus na nossa vida. E o devocional de hoje se encontra em Apocalipse 19, versículo 16, que diz assim: Em seu manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui no folheto está escrito assim: Cristo reina sobre tudo e todos. Seu trono é eterno e seu domínio não tem fim. Ele governa com justiça perfeita e sabedoria infalível. Nenhum poder humano pode frustrar seus decretos. Mas ele não é apenas rei sobre as nações. Ele é rei sobre o coração dos que creem. Ele veio estabelecer um reino que não é deste mundo, onde a graça reina pela justiça. Submeta-se ao rei que reina para salvar. E aí, meditando nesse panfleto, nesse versículo, né, de Apocalipse 19, versículo 16, e eu fiquei pensando sobre as nossas vidas, sobre o nosso cotidiano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É um rei que está acima de toda e qualquer autoridade. É um Senhor que está acima de todos os senhores, de toda a autoridade. E aí eu fiquei pensando que sempre quando a gente traz coisas do dia a dia, fica mais fácil de nós compreendermos como que funciona, como que é o nosso dia a dia diante do Senhor, do grande eu sou, né? E eu tava pensando, nós que trabalhamos para alguém, nós prestamos serviço para alguém, seja de carteira assinada, seja a forma que for, você precisa agradar quem você está prestando serviço. Se a pessoa ela te passa a maneira que ela quer o serviço, você precisa fazer da maneira que lhe agrada, que agrade a pessoa, não que agrade a você mesmo. Você vai receber um salário por conta disso. Essa pessoa, você vai dar valor ao seu serviço e essa pessoa vai pagar pelo serviço prestado. E eu estava pensando que quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus também ele requer algo de nós. E o interessante é que por mais que nós fizermos, nós não estamos fazendo somente para o Senhor, mas nós estamos fazendo para nós mesmos, nós estamos fazendo para poupar a nossa vida de nós mesmos. Aqueles que andam segundo a sua própria vontade, sua própria concupiscência, parece que a Bíblia fala assim, essa pessoa ela é destruída porque a nossa vontade é má. A Bíblia diz, há caminhos para o homem, parece caminhos de bem, alguma coisa assim, mas o final deles são caminho de morte. Então, por melhor que seja a intenção do ser humano, é caminho de morte, há equívocos, a gente tem vontade de coisas que depois, quando não acontece, passa um tempo, a gente pensa o quê? Graças a Deus que eu não consegui o que eu estava querendo, porque não era a vontade do Senhor, e o Senhor nos poupa. Então, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele coloca através da palavra o que nós devemos fazer, nós devemos prestar contas ao Senhor, porque ele é o nosso Senhor, querendo ou não, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei. Qual é a recompensa de quem obedece? A recompensa do trabalhador é o salário, né? E a recompensa do servo do Senhor é morar na eternidade com o Senhor. E o que é morar na eternidade com o Senhor? É morar, é viver na eternidade, é viver eternamente sem dor. Então pare um pouquinho e pense tudo que você tem enfrentado. Afrontas, iras, enfermidade, né? Diversos problemas. Cada um tem o seu tipo de problema. E pare por um momento e pensa. Se você servir ao Senhor com fidelidade, não com perfeição, que não existe perfeição em nós, mas se você servir ao Senhor com fidelidade, para onde o Senhor vai te levar, que são as mansões celestiais, não haverá este problema. E, melhor ainda, você vai viver eternamente uma vida de paz. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Mas
para aqueles que desobedecem à palavra do Senhor, aqueles que não creem em Deus, quem não serve a Deus, quem não obedece à palavra do Senhor, a Bíblia também é clara em dizer que vai viver eternamente uma vida de tormento. Então, para novamente, pensa tudo o que você tem vivido de ruim. Se você não obedecer o que diz as Sagradas Escrituras, não reconhecer que somente Jesus ele tem poder para salvar a sua vida, que somente Jesus morreu naquela cruz, o sacrifício dele é o suficiente para nos dar a salvação, se você não crer dessa forma, se você não obedecer essa palavra com imperfeições, que não há perfeição em nós, mas com fidelidade, desejando melhorar cada dia, se você não faz dessa maneira, quem não faz dessa maneira vai viver eternamente uma vida de tormento. Então, o nosso sofrimento aqui não se compara com a glória que é de vir, com viver eternamente com o Senhor. Mas, por outro lado, o sofrimento aqui também não se compara com o tormento com que aqueles vão viver, com os que não servem ao Senhor, vão viver eternamente. A dor aqui, as perdas aqui não se compara, porque após a morte, a vida de tormento para quem não serve ao Senhor é infinitamente pior do que o que é vivido aqui. Então, o melhor a se fazer é reconhecer que Jesus morreu na cruz. É reconhecer que com todas as nossas falhas e apesar delas, nós devemos desejar servir ao Senhor com fidelidade. Crer que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que Ele traz essa paz para o nosso coração. Mas Ele não é apenas Rei sobre as nações, Ele é Rei sobre o coração dos que creem. Ele veio estabelecer um reino que não é deste mundo, onde a graça reina pela justiça. Submeta-se ao Rei e que reina para salvar. Então o Senhor Jesus, Ele reina com um propósito de salvar. Ele morreu para salvar a humanidade. E o que eu quero compartilhar das bênçãos do Senhor é sobre o nosso comportamento e a misericórdia do Senhor, o nosso comportamento e a necessidade de obedecer à palavra do Senhor, embora nós, enquanto humanos, somos difícil, né, de obedecer com amor, obedecer de prontidão. Nós precisamos entender qual é o propósito da obediência, né? E uns vídeos atrás aí que eu gravei, falei sobre a minha pressão, que estava alta quando eu fui só para pedir uns exames, né? Que tem muito tempo que eu não fazia exames. E aí foi aferir minha pressão estava alta e a médica falou que eu precisava tomar remédio de pressão, que já era considerado hipertensão, mas eu me conheço, eu sei os motivos por qual a minha pressão sobe, eu sei que eu iro com facilidade, eu sei que eu tenho lutado contra isso, eu sei quem eu sou. Primeiro, porque a palavra diz quem eu sou, tanto nas bênçãos quanto também na questão da desobediência. Quando a gente desobedece na questão de ser manso, um fruto do Espírito, né? Então eu já me conheço que eu também fiz o curso de terapeuta emocional, então eu sei que as minhas emoções vão alterar a minha pressão. O meu trabalho à noite, que eu trabalho de acompanhante, de cuidadora de idosos, isso também passar algumas horas da noite em claro, isso também atrapalha porque ainda que eu dormisse durante o dia, o sono do dia não é o mesmo da noite. Enfim, então eu sei os motivos pelo qual minha pressão sobe. Aí eu vou tomar um remédio de pressão sabendo que tem maneiras de controlar essa pressão naturalmente, né? Eu mantendo aí o fruto do Espírito, que já ajuda 90%. Enfim, e aí hoje eu fui mostrar os exames para a doutora. E aí cheguei lá para a glória de Deus. Meus exames estão ótimos, porque às vezes a pessoa tem mania de achar que porque a pessoa é gorda, a pessoa é doente, né? E às vezes a pessoa gorda realmente está doente, mas o magro também pode estar doente. Então, a saúde não está relacionada a um corpo magro ou a um gordo, não. Não é porque a pessoa é gorda que vai ter um monte de doença, ou porque a pessoa é magra é saudável. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, o que tem que ser feito é exames mesmo, que só o exame comprova se você tem saúde ou não. Resumo da bênção aqui. Fui mostrar os exames para a doutora, não tenho nada, graças a Deus. O que deu um pouquinho ali é um exame que ela pediu sobre questão de estresse. Deu um nível um pouquinho elevado, não exagerado, mas um pouco elevado. Mas que não precisa nem de tomar nenhum tipo de remédio, ela só passou uma vitamina para que eu possa tomar. Enfim,
Então agora eu tô mais tranquilo, porque eu já sabia que a questão da pressão. Uma coisa é eu saber que não é necessário tomar remédio de pressão, mas o médico, por ele ter formado, ele tá certo de achar, mas tipo assim, a pessoa tá achando que não precisa, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é que graças a Deus não vai ser preciso realmente tomar remédio de pressão, eu já sabia disso, mas o importante para mim, a bênção maior é a médica entender que eu sou saudável, que eu não tenho problema de pressão. Aferi minha pressão algumas vezes na semana com o meu aparelho aqui em casa, falei com ela, e hoje, graças a Deus também, a minha pressão estava 14/8, não lembro quanto que estava lá que a moça aferiu, a enfermeira aferiu. Enfim, então assim, graças a Deus por isso. Mas voltando sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Nós precisamos ouvir mais. Eu não digo ouvir somente, mas obedecer essa palavra, a começar por mim. A entender que muitas das coisas que nós sentimos emocionalmente, que o nosso corpo sente, as nossas emoções refletem no nosso corpo. E às vezes a gente está sentindo alguma dor, tem algum incômodo que não tem a ver com tomar remédio, mas tem a ver com obedecer a palavra como ela é e não questionar. A criação não contende com o seu Criador. Então, muitas das vezes nós, seres humanos, somos criados à imagem de Deus, somos criaturas antes de reconhecermos que Jesus veio morrer na cruz por nós. Quando nós reconhecemos, tornamos filhos de Deus, mas antes somos apenas criatura. E criatura, ou até mesmo filho, quer contender com o seu Criador, com o seu Pai. Para você que é mãe e pai, quando você aconselha o seu filho, você aconselha para o mal? Não, você aconselha pautado no que você conhece da vida, nas suas experiências, e você quer que seu filho não trilhe caminhos que você trilhou e se deu mal. Então, todas as vezes que uma mãe e um pai aconselham um filho, o pai e a mãe estão aconselhando para o bem do filho, para o filho ser poupado de sofrimentos que às vezes o pai e a mãe sofreram porque não obedeceu aos pais. E a mesma forma e infinitamente incomparável é o nosso Deus, porque Ele é criador de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Aí nós, filhos, rebeldes às vezes, né? Desobedientes, fazemos o quê? Mas eu acho, mas eu quero, eu penso que tem que ser assim, eu quero. É o Senhor quem sabe o que é melhor para nós. E é muito interessante que sábado a irmã Érica, ela pregou sobre feminismo, e o feminismo, mesmo quando a gente não ouve essa palavra, que na minha adolescência eu nem sabia o que era feminismo, mas está tão implantado na sociedade que a gente vive sobre essas questões e nem sabe o que a gente está obedecendo ou o que a gente está assemelhando, né? Enquanto a palavra do Senhor diz para nós parecemos com Cristo, né? Para nós que Cristo é a cabeça. E a gente não tem esse entendimento. E a gente cresce ouvindo tantas coisas. Olha, trabalha, estuda para você ser independente, para não depender de homem. Aí você cresce vendo pai e mãe brigar. Fala, eu não quero saber disso. E que marido não vai mandar em mim? Isso é tudo pensamento do feminismo. São mulheres que foram decepcionadas, seja o que for. Mas as mulheres passaram a odiar os homens. E elas não só odiaram por elas mesmas. Ela quer que todas as mulheres odeiem os homens. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, auxiliadora ao seu marido. Então, a palavra do Senhor vai contra esses princípios do feminismo, totalmente contra. Então, para nós mulheres, que somos servas do Senhor, nós nunca, jamais podemos nos assemelhar com as feministas. Nós somos femininas, nós somos sensíveis, nós somos frágeis no que diz respeito à palavra do Senhor. No que diz respeito, nós precisamos do nosso marido, sim. Nós precisamos auxiliá-lo, sim. Porque a gente é fraco, não pode? Não, não é nada disso. É porque a palavra do Senhor diz que nós temos uma função. E a função é auxiliar. Quando nós saímos do papel de auxiliadora para ir à frente, nós tornamos masculinas, nós tornamos brutas, nós tornamos briguentas, nós tornamos enjoadas. E não é isso que o Senhor preparou para nós. O Senhor preparou para nós mulheres que
auxilie os seus maridos, mulheres que estão atentas a tudo que está acontecendo à volta. E ela vai gentilmente, com sabedoria, a mulher que edifica a casa, ela vai lá e fala para o seu marido: olha, eu estou percebendo isso, o que você acha? E nem sempre é fácil, porque é gritante essa necessidade de fazer e acontecer. Mas quando a gente decide obedecer, quando a gente decide colocar o homem na frente, como aqueles que vão para a guerra, quem vai para a guerra, quem tem que estar à frente é o homem, não é a mulher. E aí a gente às vezes começa a fazer alguma coisa, às vezes eu faço até umas horas aqui em casa, vou abrir alguma vidro, alguma coisa, eu vou conseguir facilmente. Tipo assim, se tiver muito duro, eu vou tentando, eu vou conseguir. Mas eu vou e falo: marido, abre aqui pra mim, por favor. E aí eu tô aprendendo a ser essa mulher feminina, essa mulher auxiliadora e não essa mulher que vai à frente. E até nas coisas que a gente tem facilidade para resolver, mesmo tendo facilidade, o que você acha, marido? Você está de acordo que eu faça dessa forma? Porque eu não tenho problema de fazer compra, eu não tenho problema de carregar sacola pesada. Eu cresci resolvendo as coisas, então eu não tenho problema. Não ter dificuldade não quer dizer que eu tenho que ir lá e fazer sozinha, sem a opinião dele, ou sem ele dizer o que ele acha também, ou sem ele dar o parecer dele, porque o homem é mais racional. Nós somos emocionais, a mulher é mais frágil. A mulher percebe mais coisas, mas a mulher é mais emocional. E por causa dessa emoção, a mulher coloca muitas coisas a perder. E o homem é o lado racional. O homem, por isso que ele precisa se posicionar, porque o homem que não se posiciona dá problema na sua casa. Então a mulher que quer tomar frente e o homem que recua sempre vai dar problema no lar. Mas nós precisamos entender que o homem continua sendo cabeça da casa, porque Cristo não mudou, a palavra não mudou. E se nós queremos servir ao Senhor, não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que a Bíblia diz, e porque a Bíblia diz eu vou obedecer. E o interessante é que eu tive um pesadelo sábado, que agora eu tô de férias, então não só final de semana, mas vou poder ficar em casa durante a semana também. E sábado eu tive 2 pesadelos na mesma noite, um só não é o suficiente, tive 2 pesadelos terríveis. E pensa na agonia que deu. Aí, graças a Deus que eu tava em casa, pedi meu esposo para orarmos juntos, né? E dormi, depois tive pesadelo de novo, então foi uma noite muito conturbada. Enfim, falei: o quê? E eu não tenho o costume de pedir meu esposo para orar com imposição de mãos. E aí eu falei para ele ontem: ó, quando a gente for dormir, eu quero que você coloque a mão na minha cabeça e ore por mim mesmo, interceda por mim, porque você é o meu líder. E para a glória de Deus, meu esposo orou por mim e eu dormi a noite toda, não tive problema algum. Então é para dizer para você também, mulher. Eu não sei se você, assim como eu, não tem esse hábito, eu não tinha, mas agora eu quero, porque é bênção de Deus para nossa vida. Ah, mas o meu marido não é cristão. Não tem problema. Ele, mesmo sem ser cristão, ele é o seu líder. Porque mesmo os pais sem ser cristãos, os pais são autoridade sobre os filhos. Então o que a gente tem que pedir ao Senhor é que capacite esses pais para aconselhar os filhos, enfim. Mas se o seu marido não for cristão, fala para ele, do jeito que você chama ele, amor, meu bem, pelo nome, não vem ao caso aqui. Mas diz para ele: olha, eu quero ser, se você é cristã, aí já vai um testemunho, aí já vai um bom exemplo, né? Diz para ele: olha, eu quero ser uma esposa melhor, uma esposa que a Bíblia diz que eu devo ser. Eu quero pedir para que você ore por mim. Agora, se o seu marido não for esse tipo de pessoa que vai orar, porque às vezes o homem não é cristão, mas é um homem que tem uma facilidade para o diálogo, então talvez ele vai te ouvir e vai orar por você. Mas tem um homem que é muito bruto. Então, se o seu marido é aquele tipo que você sabe que se você pedir ele não vai orar, então faça o teste, peça, mas se ele não orar, não aumente mais a sua ira. Só fala: Senhor, ele não orou por mim, mas o Senhor vai interceder por mim. O Senhor vai me direcionar a ser essa boa esposa. Porque às vezes nós estamos afastando nosso marido, até cristão, de ser um bom marido por causa desse nosso posicionamento. Então a palavra aqui é, né, dessa reflexão, desse devocional. O Senhor, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se nós prestamos serviço para o nosso patrão, para a nossa patroa, e nós queremos fazer o melhor, e nós temos um salário todo final de mês, nós temos uma recompensa que é o dinheiro, né? E é muito importante. Imagina sendo servo do Senhor.
Imagina servindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não vamos receber dinheiro, nós não vamos receber somente coisas materiais que Ele dá, Ele abre portas, Ele abençoa. Mas o que está preparado para nós é morar nas mansões celestiais com Ele e não tem preço. Então, sirva ao Senhor com fidelidade. Se você tem trabalhado direitinho, melhore cada dia mais. Se você não é um bom funcionário, peça ao Senhor que você dê bom exemplo no seu trabalho, porque o cristão tem que dar bom exemplo no seu trabalho. E, principalmente, seja um servo obediente à palavra do Senhor, porque a recompensa, ela é real, porque a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e verdadeiro, e a palavra do Senhor diz que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, você não está servindo qualquer pessoa, você está servindo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas e que tem um lugar preparado para você, um lugar de paz até mesmo aqui na terra, quando há obediência, porque até no estudo nós estávamos estudando na escola dominical falando sobre sentimentos, e eu não estou lembrando agora outros sentimentos que a gente tem, mas a maioria desses sentimentos, eles vêm sobre nós por causa do nosso orgulho. Por que a gente ira muitas das vezes? Porque a gente se sente injustiçado. A gente ira porque a gente sente que foi humilhado. A gente ira muitas das vezes porque a gente sente que a pessoa não fez do jeito que a gente pediu. É o orgulho, porque não existe perfeição. Ah, mas então eu não tenho que exigir que façam o que é correto? Não, a gente precisa. A gente precisa conversar, a gente não tem que aceitar as coisas de qualquer maneira. Mas essa ira que vem é por causa do nosso orgulho ferido. A gente não quer aceitar que as pessoas também erram. Nós esquecemos que nós erramos. Nós erramos com os outros, mas quando alguém erra conosco, nós ficamos revoltadíssimos. É por conta desse orgulho, é por conta desse comportamento carnal que ainda habita em nós. Então nós precisamos lutar contra esses sentimentos, contra essas atitudes carnais. Nós precisamos manter o fruto do Espírito, que é a mansidão. Isso é trabalhado e desenvolvido dia após dia, porque a cada dificuldade que nós vamos ver como é que nós estamos rompendo, como que nós estamos crescendo e perseverando no fruto do Espírito. Porque deitar na cama e descansar, você não tem que exercer o fruto do Espírito. Você tem que exercer o fruto do Espírito com aquela pessoa que você acha que é enjoada. Você tem que exercer o fruto do Espírito com alguém que te faz raiva. Aí você vai ver o seu nível, se você está perseverando e se já melhorou aí o fruto do Espírito. Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe, para que sejamos obedientes ao Senhor, para que possamos obedecer e testemunhar a Cristo, testemunhar usando e usufruindo do fruto do Espírito, porque quando o fruto do Espírito habita em nós, muitas coisas nós podemos resolver da melhor maneira possível. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que possamos continuar fiel a esta palavra que traz paz para o nosso coração, mesmo em meio às aflições. Que o Senhor te abençoe.